Graça e paz, tudo bem com vocês? Como vocês já puderam ver no título desse vídeo, vai ser um vídeo um pouco polêmico, será? Não sei. Mas é de um assunto que talvez você tenha muita curiosidade. Como é que nós, cristãos evangélicos, comemoramos São João? Ou se você tem dúvida se a gente comemora ou não, ou como a gente vê essa tradição, essa questão da religiosidade e o próprio João em si. Eu queria falar com você para poder esclarecer algumas coisas e alguns mitos também, porque nem tudo que você escuta sobre a gente evangélico, que a gente acha ou pensa, é verdade. Então eu queria aqui, mais na realidade, esclarecer, que é falando sobre São João. São João. Nessa época do ano, como eu quis aproveitar, que agora está pertinho do São João, nessa época do ano, aqui, principalmente na minha cidade, em Santa Cruz, tem uns... Antigamente tinha mais, falando nisso. Tinha mais festejos, assim, de quadrilhas, montava verdadeiramente, assim, um festival para comemorar, de fato, São João. Hoje em dia ficou ao nível de que as pessoas, nas suas próprias casas, só acendem as fogueiras e faz as suas festas individuais, tem os arraiais, essas coisas todas. Mas antigamente aqui em Santa Cruz era mais organizado, precisando mudar aí, né, Brasil? Porque a cultura em si, gente, ela sempre vai existir, ela não vai deixar de existir. Essa cultura, ela é mais firmada aqui pelo Nordeste, né? A cultura do São João. Quando fala de São João, lembre-se muito do Nordeste. Assim como em outros estados do país, em outras regiões, tem outros tipos de cultura. E a nossa cultura, ela é evidenciada pelo São João, pelas festas juninas. Mas, na realidade, o que eu queria puxar o assunto não era sobre isso. Enfim, de festas, de como é feito, do que é comemorado. Eu queria chamar a sua atenção para que você venha aprender junto comigo também, porque eu tive que fazer uma leitura, uma releitura de tudo que eu já aprendi sobre São João. Eu queria aprender junto com você sobre o próprio João. Você sabe quem foi João? Você sabe a importância que ele teve e tem na Bíblia, na história do cristianismo, para o próprio ministério de Jesus? Que eu tive que reaprender. Inclusive, gente, fazendo aqui uma pausa, por favor. Estou morando aqui numa avenida e é muito movimentada. Passam muitos carros. Se tiver interferência de som, me perdoe. Eu vou tentar não editar muito esse vídeo, porque eu gosto desse vídeo. Eu percebi que eu gosto de vídeos mais assim, conversas. Que erra, que acerta, que fica bem natural do que ficar editando. Então, vamos lá. Estava falando sobre se você, de fato, conhece o João, que é comemorado nessa época. Se você não conhece, eu vou fazer um pequeno resumo sobre o que eu sei, tá? Se alguém souber aí mais do que eu, quiser compartilhar, pode deixar aí nos comentários sobre o que eu sei sobre João. João é primo, eu não sei se em primeiro grau, eu não sei se em terceiro grau, os teólogos me corrijam aí, ele é primo de Jesus. Quando Maria engravidou de Jesus, Isabel, a mãe dele, também engravidou, estava grávida de João. É tanto que quando Maria, a palavra de Deus diz, chegou para anunciar a gravidez para Isabel, o filho que estava dentro da barriga de Isabel, que já era João, se alegrou, se comoveu, porque os dois tinham uma ligação muito forte e a partir daí foi feita essa ligação dos chamados dos dois, de João e de Jesus. E o João, quando ele nasceu, ele foi escolhido, desde lá o profeta Isaías, nos livros de Isaías vem falando que João foi escolhido para preparar o caminho para Jesus. Como assim, Vanessa? João foi um profeta de Deus escolhido para que pudesse anunciar o ministério de Jesus. Antes eu não entendia muito bem isso, mas eu vou tentar explicar para você. Os dois nasceram praticamente na mesma época, praticamente juntos. Eu acho que era um ano de diferença, ou pouco que isso. E até então, João começou primeiro o seu ministério do que Jesus. Como assim? João começou a pregar, João reuniu um grupo de discípulos, João começou a anunciar o que Jesus viria, que Jesus seria o Salvador. Mas até então, Jesus, já praticamente com a mesma idade de João, não tinha se revelado que era Jesus, não tinha revelado o seu ministério.
só foi revelado o ministério de Jesus quando o próprio João fez o batismo de Jesus. Na palavra de Deus, em João, vai falar todo esse relato da história entre João e Jesus, que Jesus chegou para que João o batizasse, e ele disse: não, Deus, não, Jesus, era para que você fizesse isso para mim, era para eu ser batizado por você e não você ser batizado por mim, porque ele já reconhecia que Jesus era maior do que ele, tinha um ministério maior do que ele, e ele estava anunciando que viria um Salvador. Mas Jesus disse: não, João, você tem que me batizar para que se cumpra a palavra de Deus, porque lá em Isaías fala que iria ser, uma voz iria clamar no deserto, iria preparar o caminho para Jesus. E essa voz é reconhecida como João. Então, depois desse batismo, aconteceu que o ministério do Senhor Jesus foi revelado. Jesus começou a fazer milagres, o ministério dele começou a aflorar e começaram a reconhecer que Jesus, de fato, tinha vindo para salvar a humanidade. E João, onde foi que ficou nisso tudo? Eu quero pegar a Bíblia aqui para poder dizer para você algumas palavras do próprio João, que vai estar em João capítulo 1, primeiro versículo 15, que ele diz assim: João dá testemunho de Jesus dizendo: este é aquele de quem eu falei para vocês, aquele que vem depois de mim e é superior a mim, porque já existia antes de mim. A quem ele falava isso? Aos discípulos dele e à multidão que muitas vezes seguia ele para saber sobre esse ministério, para saber quem era esse Salvador, para conhecer quem era de fato que iria salvar Israel, o povo de Israel, a humanidade, Jerusalém. E João estava falando, era esse que eu estava falando, era Jesus. Ele é maior do que eu, ele é superior a mim, ele veio antes de mim. E o ministério de Jesus estava sendo revelado naquele momento. E João continuava a pregar sobre o ministério de Jesus. E em um dado momento, diz a Bíblia aqui ainda em João, capítulo 1, versículo 29, que Jesus foi se aproximando, passando deles, dos discípulos de João e João exclamou essa frase: vejam, este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O próprio João conhecia e tinha noção de quem Jesus era e do chamado que Jesus tinha. Jesus era o Filho de Deus e João reconhecia isso. Por que eu quero ligar isso ao São João, às festas juninas, à tradição que acontece aqui no Nordeste, no Rio Grande do Norte e em Santa Cruz? Porque muitas vezes existe aquele mito, ou as pessoas muitas vezes julgam que a gente, cristão evangélico, não comemora o São João. E pensam que a gente menospreza o João em si, o chamado de João. Não, gente. A gente evidencia demais o chamado que João teve. Ele foi escolhido para preparar o caminho para Jesus. Ele foi um dos primeiros profetas. Ele foi muito importante para um dos primeiros profetas, que eu digo assim, que anunciou, o primeiro profeta, o único que anunciou o caminho para Jesus na época de Jesus, porque lá atrás tinha outros profetas, Jeremias, Isaías, que vinha falando que iria vir um Salvador, mas que ninguém ali naquela época entendia, era no Antigo Testamento. E João foi escolhido no tempo de Jesus, em si da era, para poder falar que Jesus iria vir salvar o mundo, preparar esse caminho para o Senhor. Então a gente evidencia sim o ministério de João, a gente concorda demais que ele foi uma pessoa super importante na história da Bíblia para esse chamado, esse ministério de Jesus, para que a promessa, a profecia fosse cumprida. E a gente evidencia muito, só o que é que a gente não faz, que é diferente do que acontece na tradição. A gente não comemora o dia de São João. Tipo, a gente não acende uma fogueira, a gente não vai festejar São João. Por quê? Porque o próprio João disse que Jesus era bem maior do que ele. Em outras passagens, ainda em João, você vai ver que o próprio João diz assim: eu não sou digno nem de calçar a sandália dele. Então ele mesmo estava dizendo, se tem alguém que deve ser adorado, que deve ser exaltado, é Jesus. E a gente, como cristão evangélico, entende dessa maneira. Não estou julgando você que comemora São João, que evidencia, que tira esse dia importante para celebrar de alguma forma.
Mas eu estou falando que a nossa religião, pensa dessa seguinte maneira. E não quer dizer que a gente menospreze o chamado de João ou de Pedro, que também daqui a uns dias é São Pedro. Pedro foi uma pessoa muito importante no ministério também da igreja. Ele foi escolhido como pedra. O Senhor disse: Pedro, tu serás a pedra da igreja. O fundador, quem iria primeiro se levantar para tomar posse dessa primeira igreja que se iniciou lá em Atos. Você vai poder ver Atos dos Apóstolos na Bíblia, a história da igreja de Jesus, como se iniciou todo esse chamado, todo esse ministério, para que hoje a gente pudesse estar glorificando, exaltando o nome dele e ter essa consciência de quem é Jesus na nossa vida. Foi através de Pedro, foi através do chamado de João. Então, gente, eles são muito importantes, devem sim ser lembrados, mas a gente só não faz o que a cultura faz normalmente, acende fogueira e faz arraiais e faz... Na realidade, se fosse pra gente comemorar, eu acredito que a gente comemoraria até de outra forma, não fazendo quadrilha, porque eu acho que isso é mais de cultura, não tem nada a ver com evidenciar João, porque eu nem sei, gente, eu não queria nem pesquisar como é que colocaram quadrilha para se comemorar no dia de São João, porque eu acho que é tão importante esse dia, né, sobre a pessoa que veio anunciar o caminho de Jesus, para comemorar com quadrilha. Eu acho que deveria comemorar com outra coisa, não sei, é a opinião minha, tá? Com, sei lá, com rezas, com orações, com momentos separados para esse dia. Então, se fosse de coisas a gente comemoraria sim, eu acredito, dessa forma. Então, como a gente comemora o Natal? Como é que você comemora o Natal? Que é a ressurreição, que é o nascimento, na realidade, o nascimento de Jesus. Como é que você comemora? Você pensa no nascimento, você pensa na importância de Jesus ter vindo ao mundo. Então, acho que a gente tem essa diferença de questão de comemorar assim. A gente não comemora com coisas físicas, de acender fogueira para ver que a gente está comemorando. A gente comemora evidenciando o chamado dele, sabendo, falando, pregando o quanto ele foi importante, ensinando o quanto ele foi importante. Se você procurar na internet, no YouTube, pode colocar que você vai ver vários pastores pregando sobre João, sobre o chamado de João. Você vai ver várias pregações evidenciando o quanto ele foi importante nesse ministério, para que hoje eu pudesse estar aqui, para que você pudesse estar aqui, para a gente conhecer Jesus. Mas a diferença de tudo isso é que a gente não o idolatra, a gente não o coloca no lugar de Jesus, porque ele mesmo disse que ele não era digno nem de amarrar a chinela de Jesus. Ele mesmo disse que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e não o João. João mesmo falava isso para os seus discípulos. Então, João era muito claro nas suas palavras quando dizia: não sou eu que devo ser adorado, mas Jesus, aquele que veio ao mundo para te salvar, aquele que veio ao mundo para, sabe, te dar a vida eterna. João não tem esse poder. Deve ser comemorado, deve ser lembrado, deve ser dada a importância do ministério dele, assim como Pedro, assim como tantos outros discípulos, assim como deixaram tantos ensinamentos na Bíblia, Paulo e outros discípulos, devem ser sim lembrados e evidenciados, mas adorado, exaltado, só Jesus, tá bom? Eu espero que você tenha entendido o conceito desse vídeo. Não fique chateado comigo achando que eu fiz esse vídeo pra mexer com a sua cultura, com a sua religião. Não, gente. Eu tô apenas esclarecendo que a gente, como cristão evangélico, entende demais a importância de João. Bebê acordou e tive que ir lá socorrer, né, gente? Porque vida de mãe é assim. Faz tudo nos intervalos livres do soninho do bebê. Não é comum, deixa eu ajeitar essa roupinha. Então, gente, o vídeo foi esse. Eu espero que você tenha entendido o verdadeiro significado, o verdadeiro sentido do São João que é comemorado. Que você aprenda que o chamado de João foi muito importante para o ministério de Jesus e para a história do cristianismo, mas que somente Jesus deve ser dado a honra, glória e louvor, tá bom? Então, muito obrigada por você ter assistido até aqui. Um grande beijo, até o próximo vídeo. Tchau, mamãe. Um beijo. Ai, meu Deus, é muito gostoso. Tchau, gente. Tchau.